Abençoados e abençoadas, graça e paz, meus queridos e amados irmãos. Hoje, 28 de junho, às 20 horas, estou eu aqui para gravar mais um vídeo, mais uma pérola da graça de Deus para o nosso entendimento. Não esqueça de dar um like. Você visualiza e dá um like, não custa nada. É muito importante o like porque o YouTube, ele recomenda para que outras pessoas assistam. Ele divulga o vídeo de acordo com o número de likes. O likes quer dizer que a pessoa está gostando. O visualizar não quer dizer que a pessoa está gostando. Às vezes ela visualiza e nem assiste. Mas a pessoa que dá o like, ela está afirmando que está gostando do vídeo. Então, o YouTube recomenda. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal. Divulgue, compartilhe. Ajude a gente a espalhar o evangelho da graça de Deus. Faça isso. Queridos, muito obrigado por vocês me assistirem, pelos comentários. Muito obrigado de todo o meu coração. Eu quero agradecer de verdade a cada um de vocês que me assistem, a cada um de vocês que divulgam o meu canal, que fazem comentários. Muito obrigado mesmo. Eu estou muito feliz com cada um de vocês. E assim a gente vai crescendo em graça e no conhecimento do Pai. Eu quero hoje falar sobre o tema: devemos orar em nome de Jesus? E eu quero fundamentar ou ler um versículo na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 8, o versículo de número 28, que diz assim: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Algumas pessoas, elas me perguntam se nós devemos orar, ou como orar em graça. São perguntas que nos fazem e que muitos têm dúvida. Tem muita gente ainda em graça que ora em nome de Jesus. E então eu vou tentar responder a vocês se devemos ou não orar em nome de Jesus. Mas eu já quero logo adiantar para vocês que nós devemos agradecer, dar graça ao Pai por tudo quanto Ele fez. Em tudo, dai graça. Se está bom, dai graça. Se você acha que não está, dai graça também. Tá feliz? Dai graça. Se você se acha triste, que quando se tem o entendimento da graça, nós nunca estamos tristes. Nós estamos sempre alegres, porque reconhecemos que é a vontade do Pai, que é a vontade de Deus em tudo, e é a vontade dele que deve se prevalecer. Na oração do Pai Nosso, né, que as pessoas gostam muito de fazer, elas dizem assim: seja feito segundo a sua vontade. E muitas das vezes as pessoas não estão sendo sinceras. Porque se ela reconhece que tudo deve ser a vontade de Deus, então ela não vai orar pedindo. Ela vai fazer o quê? Ela vai dar graças por tudo. E é bom agradecer. Já levantar agradecendo pelo dia bom que o Senhor já os deu. Toma posse, porque já somos abençoados com todas as sortes de bênção. Então, como qualquer tema que pregamos em graça,
que causa polêmica, esse aqui é mais um deles. Os religiosos evangélicos, que às vezes entram nos nossos canais, e é bom que eles entrem, eles vão já começar a criticar, porque eles não abrem mão da oração, eles não abrem mão de pedir, eles estão sempre pedindo, pedem o dia todo, toda hora eles estão pedindo. Eu recebo no meu zap pedidos de orações. Oh, irmão Levi, ora por mim, por isso, por isso, por isso, por isso. Eu fiz parte de um grupo aí que me expulsaram, porque eu comecei a enviar os meus vídeos, eles me expulsaram, me deletaram do grupo. Mas eu fiquei durante quase 2 anos nesse grupo, e ali, todos os dias, eu ficava olhando, observando a lista de pedidos de orações. Eram muitos os pedidos de orações, dos mais diversos. Tudo eles pediam oração. E colocavam o nome das pessoas. O hábito de pedir, a maneira de pedir. E todos eles que oram, eles encerram orando em nome de Jesus. Então esse é um tema polêmico. Esse também não será diferente como muitos outros temas que nós temos pregado aqui. Aprendemos em graça a não orarmos em nome de Jesus. Assim como fazem os religiosos evangélicos e também os outros religiosos não evangélicos, que também oram em nome de Jesus, ou fazem a oração do Pai Nosso. Não oramos em graça em nome de Jesus, porque Deus agora é um em todos. Como vamos falar com o Pai em nome de Jesus? Como vamos falar com o Pai em nome de Jesus? Se o Pai habita no nosso espírito, se nós somos o templo da sua habitação, a morada de Deus, então como vamos falar com Ele e em nome de Jesus? Queridos, foi estabelecido um pacto após o ano 70. Daí a maturidade cristã chegou para os espirituais, que agora não são mais meninos, que não se alimenta de leite, mas se alimenta de alimentos sólidos. Porque não são mais carnais. Somos o quê? Espirituais. Mente do Cristo ressuscitado. Sabemos em quem temos crido. E não mais como éramos quando estávamos no sistema religioso, crianças, tomando leitinho, papinha, pois já não somos mais meninos. O Yahusha era uma manifestação para os judeus, não para nós, não para os gentios, não para os que nasceram depois da cruz, mas uma manifestação para os judeus e não para a igreja no novo pacto. O Senhor, ele é espírito, e ele era chamado assim pelos discípulos, mas ele morreu e ressuscitou. É o Cristo ressuscitado. Ele não mandou ninguém orar em nome de Jesus. O apóstolo Paulo não manda ninguém orar em nome de Jesus. Se há alguma menção, é porque eles ainda viviam debaixo da lei, mesmo Cristo tendo libertados, mesmo o Nazareno ter dito, antes de morrer, tetelestai, estar consumado. Depois da sua ressurreição, eles ainda viveram, os judeus praticando a lei, não entenderam ainda que eles haviam sido libertos de todo o fardo, de todo o jugo, libertos da lei de Moisés, mas ainda viviam naqueles dias, naquele aion, ainda na prática dessas coisas. Aonde está escrito
na epístola de Paulo que devemos orar em nome de Jesus. O Yahshua, como eu já disse, ele mandou os seus discípulos que orassem assim, que ainda estavam debaixo da lei. Então os discípulos, eles foram mandados pelo Cristo Nazareno a orar em nome de Jesus. Porque eles receberam o evangelho da circuncisão e eles tinham uma responsabilidade de ir fazer discípulos e de representar o Cristo em toda aquela região, porque o Cristo Nazareno não tinha como estar em vários lugares ao mesmo tempo. Não tinha como ele contrariar a lei da física, porque ele era humano. Ele era nascido de mulher, ele era judeu e vivia na natureza humana. Então, ele mandava que os seus discípulos orassem ou pedissem ao Pai em seu nome, como se desse a eles uma procuração. Lá vocês oram ao Pai em meu nome. Os religiosos evangélicos oram assim por tradição e tentam fundamentar isso em João capítulo 14. Aqui no capítulo 14 de João, a partir dos versículos 11 ao 14, ele diz assim: crede-me que quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim, pelo menos crede por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. E farei tudo o que pedirde em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedir de alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, os religiosos evangélicos, eles se baseiam, fundamentam João capítulo 14, dos versículos 11 ao 14. Quando ele, na verdade, aqui, ele era o Yahshua. Ele não era o Cristo ressuscitado, mas era o Yahshua. E diz isso a quem? Aos seus discípulos. Porque ele não podia, como já disse, estar em vários lugares ao mesmo tempo. Porque ele estava limitado por causa da sua natureza humana. Jesus era humano, nascido de mulher, era judeu. Lembra da passagem de Lázaro? Onde ele estava? Se tu estivesse aqui, meu irmão não terias morrido. Lázaro adoeceu. E ele não estava lá quando Lázaro adoeceu. Então, as suas irmãs mandaram chamá-lo. E ele demorou alguns dias para que chegassem à casa de Lázaro. E lá chegando, uma das suas irmãs disse: mestre, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A natureza de Jesus era humana, não tinha como ele ocupar vários lugares ao mesmo tempo. Então, ele disse aos seus discípulos: tudo quanto pedirde ao Pai em meu nome, eu vos tenho dado. Porque ele não podia estar presente. Como orar em nome de Jesus se ele está em nós? Se hoje ele habita em nós, porque Jesus é Deus. E ele habita em nós. Então, como orar em nome dele se ele habita em nós? Se somos a sua habitação, se somos a sua morada. Então, eles, nesses lugares, eles oram assim porque seguem o Nazareno. Como eles praticam as obras do Cristo Nazareno. Tudo aquilo que o Cristo Nazareno fez, nesses lugares eles fazem. Batizam porque Jesus se batizou. Vão ao templo porque Jesus foi ao templo.
Vão aos montes porque Jesus foi aos montes. Celebrem uma ceia porque Jesus ministrou a Páscoa. Então, tudo quanto Cristo Nazareno fez, o Yahshua, eles fazem também nesses lugares. Porque não seguem o Cristo ressuscitado. O Cristo ressuscitado, ele é Espírito, ele é Deus. Ele habita em nós. Quero lembrar aos que querem justificar citando Paulo. Querido, Paulo e os irmãos viviam num confronto pactual. Viviam ainda na fé do Filho de Deus, na expectativa da manifestação e não da aparição, que foi para os galileus ao subir as nuvens. Então, Paulo vivia num conflito pactual, como eu disse antes. Mesmo Cristo Nazareno tendo cumprido toda a lei e ter dito estar tudo consumado, eles ainda permaneceram alguns anos na prática da lei, nesse conflito pactual, nessa transição em forma de juízo. Ele apareceu. E voltaria assim como ele voltou em juízo no ano 70. Então, Paulo, em seus dias, vivia o conflito. Ora, Cristo estava nele, como ele escreve aos Gálatas no capítulo 2, versículo 20, eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. Então, ora, Paulo dizia isso. Ele vive em mim, eu já não vivo mais. Então, ele vivia esse conflito. E outra hora, na expectativa do juízo, ele dizia, estamos ausentes. Olha o que ele diz na sua epístola aos 2 Coríntios. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor. Então ele vivia esse conflito. Ora, Cristo estava nele, como citei Gálatas 2:20, e agora, como eu cito em 2 Coríntios 5, versículo 6, ausentes do Senhor. Então, se você ora no nome dele, ele não está presente. É assim que eles fazem. Eles fazem uma oração de pedição e no final eles dizem assim, eu te peço tudo isto em nome de Jesus. Então Jesus, que hoje é Deus, que é Espírito, que é o Cristo ressuscitado, então ele não se faz presente. Porque as pessoas estão pedindo algo ao Pai em nome de Jesus. Ainda hoje, depois da cruz, na graça, as pessoas oram em nome de Jesus. Então, devemos ou não orar em nome de Jesus? Não devemos orar em nome de Jesus, como já expliquei. Então, devemos fazer o quê? Vamos fazer uma oração de gratidão, dando graças ao Pai por tudo. Eu te dou graças pela noite que foi, eu te dou graça pelo dia que veio, eu te dou graça porque tu me proteges e porque tu me guardas. Eu te dou graça porque tu me livra do homem violento, porque tu me livra do homem sanguinário, porque tu me livra daquele que maquina o mal contra o coração, contra o próximo no coração. Eu te dou graça pela minha esposa, pelo meu esposo. Eu te dou graça pelos meus filhos, pelos meus netos. Eu te dou graças pela minha família. Eu te dou graças pelos meus amigos e até pelos inimigos, se é que tenho. Eu te dou graça pelos meus primos. Eu te dou graça pelos meus sobrinhos. Enfim, oração de gratidão ao Pai. Reconheça
oração de gratidão que tu faz ao Pai, a soberania dele, reconhecendo a primazia dele. Eu reconheço, Senhor, que tu és soberano, que tu és único, que não há Deus semelhante a ti nos céus, nem na terra, nem debaixo dos céus, nem em cima da terra, nem nas profundezas do mar. Em lugar algum há Deus semelhante a ti. A primazia é tua, o poder é teu, a glória é tua, o louvor é teu, o domínio é teu, tudo é teu, Senhor. Gratidão. Oração de reconhecimento. E não tem nada no final de, então, tudo isso em nome de Jesus. Não, porque Jesus, ele é Deus. Ele é Espírito e ele habita em você. Não tem três deuses, é um só. Então essa deve ser a nossa oração de gratidão e reconhecimento. Vocês já perceberam que eu sempre termino as minhas mensagens, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Só quem é guiado e dirigido pelo Espírito Santo, que tem o Espírito de Deus, é que clama, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Em Romanos, capítulo 9, versículo 1, diz assim: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tudo que faço, ele faz comigo. O Senhor é o Espírito. Em nome dele, foi delegado aos discípulos e não a nós. O Yahshua delegou aos seus discípulos essa responsabilidade que eles deveriam pedir ao Pai em nome dele, em nome do Filho, e não a nós, como hoje as pessoas fazem, como os religiosos fazem. Eles não esquecem, preste atenção, você fez muito isso quando estava lá no sistema religioso, eu fiz muito isso. Não se encerrava uma oração de petição sem que não fosse no nome de Jesus, porque nós não tínhamos entendimento. O véu ainda estava sobre nosso rosto, mente atrofiada, olhos espirituais fechados. Como orar como eu acabei de fazer, se eu não tinha mente iluminada, se eu não tinha o entendimento? Então quem ora assim não tem o entendimento. Por isso que nesses lugares que eles chamam de igreja, que são templos religiosos, eles fazem isso. Às vezes fazem muitas orações. Vem cá, irmão fulano, vem cá, irmã ciclana, e vem cá você, ora aqui, como se a oração de um fosse mais forte, mais importante do que o outro. Eu quero dizer, querido, tu és um abençoado. Tu és filho de Deus. Tens a mente iluminada. Tu reina e triunfa em graça. Tu vive nesse entendimento da graça de Deus. Então é assim que você deve fazer, é assim que você deve proceder. Então não devemos orar em nome de Jesus. Não devemos fazer oração de petição, e sim oração de gratidão e de reconhecimento à soberania de Deus. Deus único, absoluto, único pastor, único Senhor. E numa só fé é que nós fazemos tudo isso. Fica aí esta palavra para a nossa reflexão, para o nosso entendimento, para o nosso aprendizado. Muito obrigado. Beijo no seu coração. Se gostou, divulgue e compartilhe. Nós te amamos. Graça e paz. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.